A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e Smart Cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Eu sou presidente do Instituto IS, que é uma organização social civil sem fins lucrativos em Taubaté. Eu sou founder desde 2012. E o objetivo do Instituto embora ele seja uma organização social, é funcionar em modelo de think tank, fábricas de ideias, promovendo discussões, pesquisas, projetos e ações que venham de encontro aos anseios da população e da agenda ESG, fazendo conexão também com o poder público. Então, dentro disso, uma das dores, uma das feridas urbanas da minha cidade, que é Taubaté, era o Complexo Ferroviário Federal de 1876, que estava ali fechado há 36 anos para o público e abandonado 15 anos. E nesse processo de degradação, o entorno começou ao lado de uma rodoviária, com uma praça belíssima na frente, mas sem muita atenção do poder público, às vezes com questão de iluminação, segurança, enfim, foi fazendo com que aquilo virasse uma área sensível da cidade. E aí, nós resolvemos, então, resolver esse problema e fomos entender todo esse arcabouço da estação. Em suma, a estação ela é federal e nós, então, em parceria com a concessionária, com a MRS Logística, que é um parceiro investidor do restauro da estação, junto com a IDP Bandeirantes e o BNDES, através do edital Resgatando a História, mais a Gestamp por investimento direto, fizemos com que esse processo de acupuntura pudesse, então, catalisar essa mudança. E eu não sabia, Ariadne e Rafael, desse conceito da acupuntura urbana, até que o Benê Fraga, que é um professor, um dia na entrevista, falando acerca desse projeto nosso, já com o início da obra, ele comentou da acupuntura urbana. Eu achei romântico o negócio e fui pesquisar. E aí foi quando eu fui entender, então, todo o conceito do Jaime Lerner. Já tinha ouvido falar, mas tinha caído do esquecimento. E aí eu fiquei muito feliz quando eu fui para Curitiba falar sobre o assunto na terra dele. Bem, Rafael, com toda a sua experiência, hoje a gente tem em torno de 3.200, vamos colocar, 3.000 imóveis. Isso quando eu recebi o inventário do Ministério da Inventariança de Patrimonial. Era aproximadamente em torno de 3.000 imóveis ferroviários. Não sei se esse número é atual, mas o que eu gostaria de que você trouxesse para a gente, quantos patrimônios históricos nós temos hoje, em torno de estações e casas, pequenas, grandes e médias, no Brasil, abandonadas. Existe esse levantamento? Bom, eu vou plagiar vocês aqui no cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. É um número difícil de quantificar, porque, na verdade, 3.000 imóveis provavelmente é só no estado de São Paulo, edificações, tá? O volume de imóveis que se tem, e a gente está falando aí de 26 mil quilômetros de ferrovia no Brasil inteiro, eu estou excluindo as linhas da Vale, né? A Vitória Minas e a Carajás. É imenso.
é imenso, né? E você ainda tem os imóveis que restaram das linhas, que já foram desativados lá nos anos 70, 60 e final dos anos 50, que também tem o seu valor histórico. Então, realmente é difícil de quantificar esse número em nível Brasil, né? Mas eu posso acrescentar um pouco mais de experiência minha aqui, estado de São Paulo, né? Eu viajo muito estado de São Paulo, já fiz alguns trabalhos que eu tive que correr o estado de São Paulo inteiro, e eu tive que ir em todas as estações que ainda tem malha ferroviária assentada na plataforma. Então, eu estou falando de toda a malha hoje concessionada, né? E você vê um número expressivo, maioria desse patrimônio degradado, tá? É um problema crônico que a gente vive aqui. É mais fácil eu contar quantas estações ou armazéns, oficinas, que também têm grande relevância, que estão em bom estado e que estão sendo bem cuidadas, né? A gente chega aí num número bem reduzido aí, perto desses 3.000, né? E dentre essas que estão aí em um processo de transformação, de melhoria, de reocupação dos espaços, né? Taubaté aí está fazendo um trabalho muito bacana e traz uma pegada diferente. Você tem muita ocupação por prefeituras, algumas cuidam bem, outras nem tanto. Você tem um pouco de ocupação por entidades de preservação ferroviária, né? Aí geralmente é voltado para, não é só o prédio, eles também acabam ocupando a via, você tem a questão do trem dinâmico, né? A estação faz parte de um conjunto, mas esse trabalho que vocês estão fazendo aí em Taubaté, ele é diferenciado porque ele traz uma pegada diferente, ele está voltado para uma outra ideia, para um outro propósito. Legal. Essa pegada diferente que você fala, ela está mais voltada para o conceito, até para a gente poder explicar um pouco, e eu também entender, porque eu sei da tua experiência, você roda o Brasil inteiro e presta serviços para, não só para o governo federal, mas para grandes empresas, investidores. Essa diferença você atribui ao fato de nós sermos o catalisador, e o idealizador e o realizador dessa preservação, desde do trabalho que começou em 2012 para a gente fazer a separação, né, o desfazimento do contrato de concessão do patrimônio com a concessionária, para que então pudéssemos receber a cessão de uso do governo federal, e depois fazer todo o processo de restauro, e o pós-restauro trazer um conceito que abranja a economia criativa, empodera a sociedade, os tecidos socioeconômicos e culturais do município, validando os atores, a população, para que eles também possam se beneficiar de tudo que vai acontecer ali dentro, tendo um mix de um projeto como se fosse um ambiente de inovação aberto, mais museológico. Seria isso? Essa diferenciação? A diferenciação está aí, né? Em termos de obtenção de cessão, que eu me recorde de um bem federal, né? Que já não estivesse há muito tempo na mão de uma entidade, é o caso da BPF, né? A BPF já existe desde 1977, eles têm linhas inteiras, né, concessionadas para eles, mas com exceção desse caso, né, que eu me lembre, um instituto que tenha conseguido isso foi vocês, né? E a forma de ocupar, você tem as ocupações de prefeitura ou com repartição pública, ou voltado um pouco para atividade cultural, geralmente não focando na história da ferrovia, você tem outros tipos de atividade cultural, e algumas que acabam montando um museu dentro, né? Ainda puxa um pouco para essa questão ferroviária. E as entidades de preservação, a maioria, ela preserva a estação além do edifício, porque ela mantém o funcionamento, né, para qual o edifício foi concebido, né?
Mas esse olhar para integrar mais a sociedade, esse olhar para desenvolver atividades que somem, né, para o entorno, que estejam pensando ali na questão urbana, inserção urbana, do meu conhecimento, é só vocês aí que estão fazendo. Muito legal. Ariadne, eu vou continuar com uma pergunta para o Tassi, mas eu vou dar uma pausa para caso, de repente, se você quiser complementar alguma coisa em cima desse meio tempo aí do que a gente conversou. Quer fazer alguma consideração? Vamos lá. Nossa, super, super interessante. E conforme o Rafael estava colocando, eu fiquei lembrando de um exemplo muito singelo que a gente tem aqui em Curitiba, que é o Teatro do Paiol. O Jaime, quando trabalhava a questão do patrimônio, ele falava da importância que é você dar um conteúdo novo a uma edificação cujo uso se perdeu com o passar do tempo, e apropriar isso para o cotidiano da cidade. Então, a forma como vocês estão abordando o novo programa, né, para esse edifício tão simbólico, acho que é muito interessante. Traz um elemento de inovação para a paleta de eventos urbanos que vocês têm aí em Taubaté. Então, acho bem, bem, bem pertinente, bem legal. Muito bacana. E assim, é interessante complementar para você que nos assiste, em cima da fala do Rafael, é importante clarificar uma coisa para você, entender como que é o processo, como ocorreu todo esse processo entre os patrimônios que hoje estão com o governo federal, que normalmente esses patrimônios que estão com o governo federal, eles são patrimônios que a gente chama de bens operacionais, ou seja, são estações que ficam margeando as linhas, a malha ferroviária que passa trem de carga. Basicamente isso. Essas estações, eu não sei se podemos dizer que são 100%, mas podemos dizer que em torno de 98%, considerando, de repente, 1% a gente e 1% a PPF, que, de repente, vem a ter a cessão desses patrimônios operacionais, porque o governo federal não faz essa cessão. É muito difícil. O que acontece, e aí eu acredito que seja um dos motivos da gente ver os patrimônios ou subutilizados ou mal conservados, os patrimônios ferroviários, são principalmente daqueles que também estão com o poder público municipal. Então nós temos duas realidades. As concessionárias, elas não são, não é do business dela, né, Rafael, fazer essa conservação, embora o novo marco legal ferroviário já imputa para esse processo de renovação dessas concessionárias a preservação, o que antes era um pouco leniente. E já no outro caso, daquelas que não são mais operacionais, ou seja, que não tem mais a linha férrea operando, e para quem é da região sabe que Tremembé tem uma estação que não tem mais linha de trem, aquilo ali, o governo federal faz a transferência do patrimônio para a Secretaria do Patrimônio da União, e aí o Estado decide se ele vai querer utilizar ou se ele vai oferecer para o município. E quase sempre os municípios recebem esses patrimônios, e aí, geralmente, você faz ali um uso compartilhado, com alguma ONG, ou com alguma secretaria cultural, turística, ou acaba que, às vezes, sendo um espaço de repartição pública, como o Rafael colocou. Já o nosso caso, a gente quer dar um uso mais inteligente, mais disruptivo, né, para essa finalidade, e também colocar à disposição da prefeitura, de repente, como um balcão de turismo, vender todo o turismo da cidade, e assim por diante. Seria isso, né, Rafael?
Exato. Só queria fazer um adendo e que ajuda a complicar as coisas, tá? O fato de um edifício ferroviário estar à beira de uma linha operacional não quer dizer que ele é operacional. Você tem imóveis que foram arrendados nas concessões lá nos anos 90, você tem imóveis que não foram arrendados de cara, então ficou com a União, e você tem imóveis que foram desvinculados. Em alguns casos, meramente desvinculados, outros, como o caso aí de vocês, que foi desvinculado para fazer uma cessão. Então, no fim, e dos desvinculados, você tem imóveis que estão com o DENIT e com a SPU. Então, você tem muitos caciques, né, para esses imóveis, e essa identificação se complica, né? Até mesmo para prefeituras conseguirem cessões, é um trâmite complicado. É da concessionária? É devolvido? Não é devolvido? Mas devolveu para o DENIT, passou para a SPU, não passou para a SPU, às vezes passou para a SPU, voltou para o DENIT, porque entrou a regra da faixa de os 15 metros para cada lado de faixa de reserva técnica, mas aí pega o prédio, você tem prédio que metade é da SPU e metade é do DENIT, porque a faixa passa no meio. É um negócio complicado, viu? E isso ajuda a acabar degradando o patrimônio, porque às vezes nem é uma questão de não ter interessado, é você conseguir chegar lá, saber quem que é o dono e conseguir ter a cessão para poder investir. É interessante você falar isso, porque foram 3 anos o nosso processo para poder realmente ter o direito da cessão. E eu senti bem isso, porque a estação, para você entender, Ariadne, ele tem uma extensão de 8.000 metros de área, de terreno, que é cessionado para nós, com mais 2.000 metros permissionado, que está com a concessionária e ela está permitindo para a gente utilizar. Dessa faixa cessionada, nós temos 2 patrimônios. A estação, que estava com o DENIT como operacional, e aí, como o Rafael falou, e o armazém, que já foi restaurado, que é um bem não operacional que estava com a SPU. Então, até a gente entender isso, Rafael, foi um processo burocrático. Aí, conseguimos lá um profissional, caiu uma ligação com um profissional, que eu falo que foi um anjo lá dentro, que ele falou, pera um pouco, tem alguma coisa estranha. Ele já era mais antigo lá, ele falou, essa estação não está com a gente. Então, aí ele achou o termo de transferência da SPU para o DENIT, que o DENIT não tinha identificado, e aí a gente conseguiu fazer a migração e ter a cessão dos 2 patrimônios. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da StationCast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar à nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal no YouTube Station T. Um forte abraço!